Olá, estamos iniciando mais um Nega Chique Podcast. Mas antes de qualquer coisa, por gentileza, vamos fazer fofoca? Aquela fofoquinha saudável, falar com seus amigos, com as suas amigas, porque a Pretinha chegou e chegou firme hoje. Hoje nós vamos falar de África com uma especialista. Mas eu não vou dar spoiler. Antes vocês, vão lá no sininho, curte, compartilha, porque é essencial que nós façamos essa conexão, gente. O digital, ele nos cobra muito. Então, por favor, eu conto com vocês, certinho? Então, vamos lá. Eu sou Elisa Santos e no Nega Chique Podcast, cultura não é tendência, é legado. Então, hoje eu trouxe uma convidada maravilhosa, gente. Eu sou suspeita porque eu sou fã. Eu sou fã antes de qualquer coisa e ela sabe disso. Minha rainha, minha poderosa. Então, olha, sejam muito bem-vindos a mais um Nega Chique Podcast, onde cultura, empreendedorismo e representatividade fazem parte do nosso propósito. O tema de hoje da nossa entrevista é a mulher que conecta continentes. Então, com vocês, Carolina Maíra. Seja bem-vinda, minha irmã. Maravilhosa, gente. Com uma apresentação dessa, a gente fica como, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo a gente. Uma alegria, rainha, estar aqui, ser recebida por você. Chique demais. Nega chique, né, gente? Não, é justamente isso. Nós merecemos, né, irmã? É desse jeito. Com certeza. Eu fico muito feliz porque conheço Carolina há muito tempo e nos conhecemos no meio do carnaval, tu lembra, irmã? Claro, no Sambódromo. No Sambódromo. E quando nós criamos o Nega Chique, em 2024, eu falei com Carol, só que não tinha agenda, nós não conseguimos, né? E quer dizer, tudo no seu tempo. E hoje, com essa nova reformulação, ela com novos projetos, então eu estou muito feliz. Hoje eu estou nervosa. Eu estou nervosa. Quem tem que ficar nervosa aqui sou eu, gente. Imagina, entendeu? Mas é porque é a nossa essência, a nossa ancestralidade que vai estar pulsando. E ela ainda vem trazendo uma pitadinha do futebol, porque ela é dessas. Ela pula lá e pula cá e fala de tudo. E é isso, vamos ter essas horas maravilhosas. Eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Mate Leão, né, gente? Olha aqui, de dia, de tarde, de noite, para relaxar, temos essa maravilha aqui, que está conosco. E eu estou muito feliz, até porque eu sou uma consumidora, né? E uma grande novidade, leite de rosas. Quem não conhece leite de rosas? E eu estou mega feliz pela Nega Chique, né, ter sido escolhida. Na realidade, a Nega Chique foi escolhida para poder estar representando esta marca centenária quase e que faz parte, né, do nosso cotidiano. Então, muito obrigada, Leite de Rosas, muito obrigada, Mate Leão, por fazer, né, da nossa cultura aqui, viva, porque essa voz aqui é nossa, né? Então, Com hoje certeza. Temos o nosso local onde nós possamos dialogar, trocar ideias. Então, você que é da cultura do carnaval e principalmente curte, né, toda essa nossa ancestralidade, pode vir, que é tudo com a gente, não é verdade? Carolzinha, fica à vontade, seja bem-vinda, minha irmã, sabe? E é tudo seu. Obrigada. É tudo seu. Vamos obrigada. falar, sim, dos seus projetos, dos nossos. E eu estou muito à vontade em poder contribuir e mostrar para o nosso público que Brasil, África, tem tudo a ver. Então, assim, eu estou um pouquinho ansiosa, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho de quem é Carolina Maíra dentro deste universo. Pois é, então, Carolina Maíra é uma criança que nasceu em Campo Grande, aqui, na Zona Leste do Rio de Janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cresceu em Mesquita, na Baixada Fluminense. Na verdade, eu cresci me deslocando em territórios. Eu acho que esse negócio do movimento, do deslocamento, está ali desde da minha infância, porque muito cedo me mudei de Mesquita para Nova Friburgo, 2 territórios completamente diferentes. Depois eu volto para Mesquita. Enfim, estudei ali em São João de Meriti. A minha adolescência, ali, o início da adolescência foi toda na Baixada Fluminense. E depois os meus pais se erradicaram, literalmente, em Niterói. Né? Entendi. Onde fui fazer faculdade e tudo mais. Então, eu sou essa criança que cresceu curiosa, cresceu cheio de perguntas. E eu tinha perguntas demais que os meus pais, eu acho que eles estão cansados até hoje
Mas é bom, porque agora eu estou sofrendo tudo. Os meus filhos são assim, igualzinho. Olha, eu fico assim, gente, eu era assim, né? E eles te acompanham. Eles vão no mesmo ritmo que a gente. Se eu chegar em casa e falar para minha filha, olha, a gente está indo viajar hoje para a Nigéria, ela já arruma a mala dela, já sabe arrumar a mala dela, já sabe tudo que ela precisa, só tem 6 anos de idade. Mas eu sou essa criança que sempre sonhou muito, que sempre gostou muito das palavras. Isso é uma coisa que me marca desde a minha infância. Sempre fui apaixonada pelas palavras. Apaixonada por poesia, né? Filha de 2 pais muito trabalhadores. O meu pai é técnico bancário, a minha mãe é professora. Na verdade, a minha mãe ela ficou muito tempo afastada, né, da vida profissional para se dedicar aos filhos. Sim. Ela fez quase que um vácuo aí de quase 20 anos de dedicação aos filhos e voltou para o universo profissional quando todo mundo já era de adolescente para cima. Sou a mais velha de 2 irmãos. Me formei historiadora nesse mundo de perguntas e curiosidades e interrogações. Eu fui procurar, preciso de respostas para as minhas perguntas. E aí eu mergulhei no universo da história. E dentro da história eu descobri uma coisa que até então me era negada, que foi a história da África. Durante o meu universo de formação educacional, né, em escola pública, em escola particular, eu nunca tinha tido acesso à história do continente africano. Máximo, para dizer que eu não tinha tido acesso, eu estava até lembrando desse episódio recentemente, era Egito, né? Alguma coisinha ali do Egito, às vezes alguma coisinha sobre conflitos, não sobre história, mas sobre conflitos no Congo, sobre conflitos, enfim, na Nigéria e tudo mais. Mas, fora isso, não tinha. Eu lembro quando eu estava no nosso tempo era 5ª série, né? 5ª série. No nosso tempo, olha aqui, né? A gente se denunciando. Mas, quando eu estava no 6º ano, eu estava numa escola pública em Niterói e o professor passou um documentário sobre as pirâmides do Egito. E eu fiquei embasbacada com aquilo ali. Eu fiquei maravilhosa. Eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus, sabe? Mas eu virei para o meu professor e falou, não, eu vou nas pirâmides do Egito. E o professor desdenhou de mim e falou assim, é mesmo? Você vai? Como que você vai? Eu falei, eu vou através das palavras. Porque eu também, né? A língua era afiada desde sempre. Desde sempre. Exatamente. Que bom. Coisa das ancestrais, presente das ancestrais. E aí eu escrevi um poema sobre o Egito e ensinei, assim, né, eu declamava para os meus alunos, para os meus amigos de sala de aula, ensinava para eles sobre aquele poema e ficava explicando lá coisas sobre a civilização Kemet, que eu comecei a pesquisar na Enciclopédia Barça, que na nossa época, né? Nada de Google nem chat GTP. Então, foram essas perguntas que me levaram ao lugar onde eu sou hoje. Hoje a minha curiosidade virou uma profissão, né? Esse encantamento pelas letras, pelo conhecimento, por conhecer o outro, né? Essa disponibilidade em você ouvir o outro, ela já estava em mim. Eu só tive que aprimorar as ferramentas para ter alcance e aí fazer o que você está falando aí, de conectar esses continentes. É muito importante. E o que te move? Olha, você sabe que a maternidade ela é um fator de transformação, né? Eu lembro de você grávida, da sua primeira neném. Hoje o que me move é ver os meus filhos sonhando e realizando sonhos junto comigo, sabe? O que me movia antes deles nascerem era outra coisa. Era aquela sede por justiça, por reparação. Enfim, eram causas muito nobres, né? E muito justas, mas que ainda não eram causas tão pessoais, sabe? Tão particulares. A existência deles na minha vida, e quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Isso. Então, desde que eles chegaram na minha vida, que eu fui agraciada pelo Orum com a presença deles, com a responsabilidade de ser mãe deles, me move vê-los viver num mundo que seja muito melhor do que o que eu vivi, num mundo que seja muito mais justo, num mundo que eles tenham acesso e possibilidades de horizonte, que eu acho que é uma coisa que falta muito às nossas crianças, principalmente às nossas crianças pretinhas e crespinhas no Brasil, é a possibilidade de sonhar. Então, o que eu quero entregar para os meus filhos todos os dias é, olha, eu estou aqui, vocês querem sonhar o quê? Vamos sonhar junto e vamos realizar juntos. Pois é, gente. É isso aí, é só o começo. Porque Carol
ela traz para a gente toda uma perspectiva de que antes parecia ser sonho. E você vai nos mostrando que realmente é possível. E você trabalha um universo lúdico e nos mostra, não, olha só, preste bem atenção, sabe? E quais as perspectivas que você teve nesse período da sua descoberta, né, o seu desaprender, sabe? Para não, eu vou nas pirâmides, sim, entendeu? O que te moveu para essa coragem, para você ter essa coragem? Eu acho que é um caminho, né? Não tem um fator específico. Eu acho que é um caminho. E eu acredito muito na determinação do nosso próprio Ori, sabe, Elisa? Na cultura iorubá, a gente acredita que o Ori é onde está a força de tudo. É a força vital, o nosso axé, é a concentração de quem nós somos, é a realização daquilo que ainda não se viu, já está dentro do nosso Ori. Então, eu acho que no momento em que a gente inclina, né, o nosso pensamento, direciona o nosso pensamento para aquilo que a gente quer, não é que as coisas vão ser mais fáceis, Não. mas você define ali um objetivo. E o fato de você definir um objetivo a vida vai meio que convergindo de uma maneira um tanto que inexplicável, mas com muito suor, Com muito suor. com muito trabalho, para que aquele objetivo se realize, né? A gente diz que a palavra, ela tem uma força de criação, né? Ela cria mundos. Então, quando eu defino uma ideia, um sonho, uma meta no meu Ori, e eu começo a falar sobre aquilo ali e dizer como que aquilo ali já existisse, já está no mundo real, aquilo ali, ela cria forma. A palavra cria corpo. Ela ganha corpo, ela ganha materialidade. E aí as coisas começam a se realizar. É isso que a gente diz, por exemplo, quando a gente canta no samba, né? Alafiou, é isso, entendeu? É essa palavra que ganhou corpo e virou energia verdadeira de realização. Então, quando eu comecei, né, muito timidamente, a estudar a história da África, enfim, a entender o que era essa África, porque, primeiro, né, os meus pais não tinham passaporte. Ninguém na minha família tinha viajado para fora do Brasil. Né? Eu acho que é bom a gente falar desse lugar assim, não era uma coisa que já estava dado, comum, e sabe qual foi assim? uma realidade, como que aconteceu? Pegar um avião e vou atravessar, assim. Eu fui a primeira a fazer meu próprio passaporte, entrar lá no site da Polícia Federal, quebrar a cabeça, descobrir como é que faz, sabe? Muitas vezes nós somos as primeiras das nossas famílias a romper essas barreiras, né? Mas eu sempre tive uma coisa, assim, uma certa confiança de que aquilo que eu definisse eu ia fazer. Assim, e, às vezes, até isso gerava até uma frustração. Eu lembro que uma vez eu estava num processo seletivo para fazer uma bolsa de estudos no Japão. Né? Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E eu estava tão certa que eu ia passar naquela bolsa que, quando chegou o resultado que eu não tinha passado, eu fiquei assim, sem entender. Como assim eu não passei, gente? Como assim? Mas aí tinha uma prova de matemática dificílima que eu me ferrei naquela prova. Mas, enfim, me serviu como uma lição de que eu precisava também, não bastava só acreditar. Eu precisava me preparar. Então, eu fui construindo esse caminho de preparação. Primeiro, a partir do território onde eu estava, que era a Universidade Federal, onde eu estudava, fazendo faculdade de História, me envolvia com todos os grupos de pesquisa, me envolvia, enfim, não tinha dinheiro para comprar os livros, obviamente, né? Entrava na biblioteca, ficava horas na biblioteca, fazia parceria com os tios da biblioteca, enfim, pegava livro emprestado com o professor, perturbava todos os meus professores de História da África, Marcelo Bittencourt, querido, muito obrigada por tudo. Na época era biblioteca, né? Era biblioteca, livro, não tinha PDF, não tinha, tá? não. Kindle e essas coisas todas. Era tudo no hard copy, né? Tudo no... E uma coisa que eu acho que sustenta também esse processo de descobrimento e esse processo de afinamento do que eram os meus desejos é que, muito cedo, a minha mãe e meus pais tinham essa preocupação com aprender outro idioma. Assim. Então, eu comecei a aprender inglês num cursinho que não tem nome, completamente desconhecido, que era dentro de uma escola pública. E, naquele cursinho, eu fiz 5 anos de inglês e todo o inglês que eu tenho hoje eu aprendi ali, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é isso. A educação, ela não precisa ser a mais cara para ser a melhor,
ou para ser a que vai te servir, a que vai te instrumentalizar. O que precisa é a sua dedicação. Né? E eu era apaixonada por outras línguas. Eu fiz inglês nessa escola pública, eu fiz francês nessa escola pública, eu fiz espanhol nessa escola pública e eu falo os 3 hoje. Né? Ai, gente, então, assim, sem dinheiro, sem ferramentas, comendo a merenda da escola, sabe? Mas com muita sede. Eu acho que eu sempre tive muito isso, muita sede querer, né? de romper os ambientes, de conhecer coisas que não estavam ali no meu horizonte, sabe, posto. Mas de ir além, sabe? De olhar o que tem atrás daquela parede ali. E se eu virar aquela esquina, o que eu vou descobrir? Com quem que eu preciso falar para chegar lá, sabe? E foram essas redes de educação, de apoio, que me levaram no caminho que eu estou hoje. A faculdade pública foi o ponto de virada completo, né? Porque foi ali que eu entendi que existia um caminho, sabe? Foi ali que eu entendi que, nossa, esse meu desejo de conhecimento, na verdade, se chama área de conhecimento, eu posso me aprofundar, posso fazer um mestrado, do mestrado eu consigo uma bolsa, eu consigo ir para outro país, consigo estudar. Cria um alicerce, né? Cria um alicerce, que a gente depois vai aprender, que se chama carreira, né? Porque ninguém ensinou isso pra gente. Ensinaram pra gente a trabalhar, mas não ensinaram pra gente a ter uma carreira. São 2 coisas diferentes, né? A sobrevivência e você pensar em quem você quer ser daqui a 5, 10, 20, 30 anos, que é outra coisa. Então, eu comecei a me vislumbrar, a me ver num local diferente. E foi esse caminho da educação, da universidade pública, do meu próprio empenho e sempre olhando, eu sempre tive muito isso, Elisa, de olhar a história da minha própria família. Entendi. Em que sentido? Né? A minha avó é uma mulher negra que faleceu com 101 anos, né? Moradora da Vila Norma, em Mesquita. Sim. E eu tenho parente, quer dizer, o parente do meu ex-marido mora lá na Vila Norma. Exatamente, Rua da Tranquilidade, 471. E foi naquele quintal ali que primeiro eu entendi o que era ancestralidade. A minha avó é a minha conexão mais forte com a minha ancestralidade. Ela é a materialização da minha ancestralidade. Até porque nós, pessoas negras que tivemos a nossa história negada, não é? A gente não consegue montar uma árvore genealógica que vai passar 3, 4, 5, 6 gerações. Né? Eu lembro de um episódio, eu estava na casa de uma tia que é casada com um português, e aí tinha uma árvore genealógica da família, né, parreira, ali com 10, 15 gerações, eu ficava olhando isso assim, gente, eu não consigo chegar, o máximo que eu chego é na minha bisavó, sabe assim, 4 gerações para trás. A nossa história ela foi negada, apagada, sucateada, né? Nós fomos realmente... ser um escravizado era você estar condenado à morte, você ser um objeto. O objeto não tem história, né? O objeto não tem passado. Então, eu sempre tive essa interrogação sobre, mas o que tinha antes? O que tinha na minha família? Como é que era? E quando eu não conseguia responder essas perguntas, eu me baseava naquele território que eu estava vendo ali. Então, eu vi minha avó, uma mulher, que aos 6 anos perdeu o pai, que era músico, que com 10 anos estava trabalhando em casa de família como empregada, que a mãe dela, minha bisavó, mesmo sendo analfabeta, era uma mulher altiva, uma mulher que ensinou para ela a autoestima, que ensinou para ela a necessidade dela se impor numa sociedade racista. E isso eu estou falando, a minha avó nasceu em 1921. Ela nasceu quase 50 anos só depois da lei de 1888. Muito recente, né? De uma abolição que, se hoje a gente diz que é inacabada, imagina ali, logo na véspera da abolição, né? Então, essa mulher, para mim, ela é a materialização dessa minha história que me conecta com a África e que eu não conseguia ultrapassar outras barreiras porque a escravidão criou esse vácuo. E é a partir da história da minha avó e olhando para ela que eu começo a olhar para a África. Desde a primeira vez que eu pisei no continente africano, eu criei um hábito com a minha avó, que foi um hábito muito bonito. Como ela nunca tinha viajado, ela nunca saiu, o máximo que ela saiu do Rio de Janeiro foi até Minas Gerais, né? Assim, ela nunca foi para fora do país. Então, toda vez que eu viajava, eu fazia uma espécie de caderno de campo, um diário, assim, botava, colava fotos e escrevia frases para ela entender o que era aquele território ali. E aí, quando eu voltava, eu entregava para ela impresso, e ela ficava, nossa, minha filha, a gente veio de lá mesmo, né? Então, ela começava, mas a minha avó usava uma roupa assim, a minha mãe fazia isso. Essa comida aqui, eu conheço. E
E aí ela ia resgatando, dentro da memória afetiva dela, laços com o continente africano que, às vezes, nem ela sabia de onde tinha vindo. E aí, nós duas íamos construindo essa história de família e se descobrindo juntas. Exatamente. Então, esse olhar para o passado da minha própria família sempre foi muito importante para mim também. Nossa, gente, olha só, percebe-se que é a aula com a professora Carolina Maíra, né? Cara, coisa linda, mas é muito real. Quando você fala sobre sua avó, sua bisavó, eu lembro da minha mãe, que ela fala da avó dela. Minha mãe tem 85, vai fazer 85 anos. E os costumes, o vestuário, quando ela fala da avó dela, chega a me dar um aperto, até mesmo o discurso, né, as narrativas. Eu falo, caramba, é muito perto. Tudo muito perto. Minha mãe é do interior de Minas, né? A família dela é do interior de Minas. Voz Missê, sabe como... Eu falo, é muito louco, porque hoje estamos em 2026 e se nós pararmos e analisarmos as mudanças, quase nenhuma, gente. É uma contemporaneidade que é muito contraditória, mas, enfim... Muito obrigada, que Carol está aí para nos remetermos, né, à nossa ancestralidade, com muita sabedoria, com muito estudo, e que venham outras Carolinas também, sabe, com essa coragem, porque não é simples, né, você ter esse olhar, né, que você teve principalmente essa coragem, né, de ir desbravando, né, os territórios, esses continentes. Mas vamos lá, gente, que eu estou assim, muito emocionada. Carol, o que a África devolveu para você? Uau! Não, porque eu tenho que pegar pesado com ela, né, gente? Dá licença, porque, gente, é muito saber, muita coisa boa. Então, essa é uma pergunta sensacional. Na verdade, agora, em abril, eu voltei de uma viagem que eu fiz Marrocos, Costa do Marfim e Senegal. E quando eu saí do Senegal, eu escrevi um pequeno verso, uma pequena poesia, em que eu disse mais ou menos assim, não vou lembrar das palavras corretas agora, mas era no sentido de toda vez que eu volto à África, eu volto para pegar algo de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo partes de mim naquele continente. Sim. E aí eu termino essa poesia falando, um dia eu volto à África para recolher esses pedaços de mim que ficaram, então assim eu serei inteira. Essa relação com o continente africano, ela é sempre uma relação muito dialética. Nunca é uma relação só do que a África me deu, mas também do que eu deixei do lado de lá. Porque, no final, viajar e pisar em África é lidar com pessoas. A gente não viaja, por mais que as pessoas queiram, às vezes, fazer acreditar que a gente vai fazer um safari, vai lá ver os animais, vai ver os prédios. Não, a gente viaja para se conectar com gente. São os laços humanos que fazem toda a diferença nesse processo de reconexão com o continente africano. Então, eu tenho histórias assim, singulares, que só de lembrar assim, eu já me emociono, de formas que eu fui abraçada por aquele continente, pelas pessoas daquele lugar. Né? Eu vou te contar uma história aqui que me veio agora à memória de maneira mais forte. Eu estava no Benin, com a minha filha, com o IEM, com um grupo de amigas. E aí a gente estava na praia, que tinha um festival na praia, e, do nada, assim, o IEM começou a conversar com um rapaz, e o IEM falou assim, esse rapaz aqui tem o mesmo nome que você, fala com ele. Aí eu comecei a conversar, meu francês para falar estava meio travado, aí eu comecei a conversar com ele em francês, não sei o que, ele falou, meu nome é Gomes. Eu falei, meu nome também é Gomes, porque eu sou Carolina Maíra Gomes Moraes. Aí eu falei, também sou Gomes. Ele falou, você é Gomes do Brasil? Eu falei, eu sou Gomes do Brasil. Ele falou, mas a minha família veio do Brasil, então você é minha irmã. E ele olhou assim para mim e falou, minha irmã? Eu falei, eu sou irmã dele, olha que legal, né? A gente entra na brincadeira. Aí depois ele me olhou muito sério e falou, você precisa ir lá na nossa casa. Isso, assim, conversa de 30 minutos, tá, Elisa? Aí ele já estava falando, nossa casa. Eu falei, gente, que nossa casa é essa? O que esse menino está falando para mim? Aí eu falei, que casa? Ele falou, La Maison Gomes, onde tem a mama, a nossa avó. Ela está lá esperando você. Aí eu falei, ele está falando que a gente tem que ir lá na casa Gomes, sei lá. Não sei que história é essa, não conheço. Ele falou, então vamos. E aí fomos todos para a casa da mama, La Maison Gomes. Eu acho que, né, assim... foi entre um café da manhã e o final da tarde. Então, acho que no meio período ele avisou a mama que nós estávamos indo. Quando eu cheguei na casa da mama Henriette,
Eu entrei na casa dela, e tem lá escrito lá Maison Gomes e tudo mais, que é de uma família que saiu de Salvador, no final do século XIX, comprou uma passagem de navio e voltou. Eram pessoas que foram escravizadas, compraram sua liberdade, compraram uma passagem e voltaram para Uidá, essa cidade no Benin. Sim. E montaram uma casa para a família toda viver. E eles levavam esse nome brasileiro com eles, Gomes. Quando eu entro na casa da mamãe Henriette, ela abre os braços para mim, Elise, e fala assim, minha filha, que bom, você chegou. Olha, não era a minha primeira vez no Benin, não era a minha primeira vez em África, mas eu chorei como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Porque a verdade que ela carregava naquelas palavras, a forma como ela me olhou, a recepção, ela nunca tinha me visto. Assim, como assim ela está me recebendo desse jeito, sabe? E aquilo ali foi tão profundo e tão tocante que eu construí um laço que, para mim, pouco importa se o DNA vai dizer que não é, entendeu? Porque ali eu construí um laço de relação humana. E eu acho que uma das coisas mais violentas que a escravidão tirou da gente foi justamente essa capacidade de a gente manter os nossos laços humanos de amizade. Escravo não tinha amigo, não tinha família, não tinha possibilidade de manter os seus laços familiares, os seus vínculos de parentesco e familiares. Então, pisar em África, para mim, é sempre construir um novo laço familiar. Nem todos os laços são bons, tá? Porque toda família tem problema. Sim. Não é porque o ser humano é problemático. Então, também não dá para eu ficar aqui romantizando. Olha, gente, todo mundo em África é lindo, maravilhoso, vai te receber como se você fosse, né, um rei, uma rainha. Não é assim. Mas existe, assim, esse espaço de reencontro com as pessoas. E aí, o que a África me dá é esse retorno de quem eu sou. Sabe, aquele Adinkra, né, que é um sankofa do povo de Gana, do povo Akan de Gana, em que o pássaro está olhando para o passado com os seus pés, né, em direção ao futuro. Esse, para mim, é um dos maiores símbolos que a gente tem nessa recuperação da nossa história em relação ao continente africano. A África me dá um espelho em que eu me olho e falo, caramba, que incrível que eu sou. Que incrível é, inclusive, os meus ancestrais, que eu ainda nem sei o nome, sabe? E, ao mesmo tempo, quando eu olho através desse espelho, eu vejo, mas eu também posso ser muitas outras coisas. Então, eu me projeto num futuro, eu me olho nesse futuro. A África é isso. Ela me devolve isso, me devolve quem eu sou e me devolve as possibilidades do que eu posso ser, para eu não ficar numa caixinha. Uma das coisas que eu acho que o continente africano mais me ensina todos os dias, Elisa, a África é diversa. Não adianta você falar, não, porque todo mundo em África tem orixá. Não funciona assim. Porque todo mundo em África fala inglês. Não funciona assim. Porque todo mundo em África anda descalço. Não funciona assim. Porque todo mundo em África tem um carrão. Não, gente. África é diversa. São 54 países. Eu ainda não consegui visitar assim, metade disso, né? Mas os 15 países por onde eu já passei, eu posso te dizer que cada um tem uma singularidade, uma beleza única. E essa beleza única, ela diz muito também sobre a gente, né? Quando a gente fala essa frase, porque o Brasil é um país muito diverso e tudo mais, a gente tem esse histórico, né, dividido com o continente africano. A diferença é que em África eles construíram várias fronteiras artificiais e separaram, às vezes, o mesmo povo em 2 países, em 3 países. Então, por exemplo, você pega o povo Iorubá, hoje eles estão ali, desde a Nigéria, subindo para o Benin, indo até Gana, né, passando quase por 4 países. Mas um tem o passaporte e a cidadania da Nigéria, o outro tem o passaporte e a cidadania do Benin, o outro tem o passaporte e a cidadania do Togo, o outro tem o passaporte e a cidadania de Gana. Mas é um povo só, com uma mesma cultura, né? E essas culturas fomentando a diversidade interna de cada país. Então, já não sei nem mais o que eu estava falando, mas, para a gente concluir, era isso. A África me devolve quem eu sou e constrói e projeta um caminho do que eu posso ser sem ficar restrita a caixas limitadoras. Pois é. Nossa.
Reflexão, né, gente? Temos que refletir com Carol. E justamente quando você fala sobre os países dentro do mesmo continente se subdividem com a mesma cultura, né? É muito lindo. Vamos tomar um chazinho agora para a gente dar uma relaxada, porque nós precisamos. Se vocês gostam de mate-leão, nós gostamos. Então, aqui, Carol vai escolher o chazinho dela. A nossa produção vai trazer, porque ela gosta de chá quentinho. Ah, eu gosto, gente. Eu vou tomar ele geladinho, porque ainda tem bastante coisa para a gente conversar. Carol, uma delícia tem uma isso. diversidade de chá que você pode escolher, pode ficar super mega à vontade. Porque Adorei o nome desse show TPM. Show TPM. É isso. Muito bom. Vai ter o quê? Pode falar, fala. Vai demorar um pouquinho, a aguinha? Tá bom, mas enquanto isso a Carol vai escolher o chazinho dela e a produção vai trazer a aguinha quentinha para a Carol e vou tomar o meu geladinho. Carol, enquanto isso, me diz uma coisa. O que mais te incomoda quando falam sobre a África? Me incomoda essa história de você sempre reduzir a África a uma história única, né? Como diz a Chimamanda Adichie, a uma pauta única e a estereotipação do tempo todo, sabe? Isso me incomoda muito, porque quanto mais eu viajo, mais eu descubro que eu não sei nada sobre a África. Muito bem. Que é muito maior, mais dinâmico, mais profundo do que aquilo que eu estou lendo nos livros. Porque viajar traz essa dimensão, né? Do contato com a realidade, que o livro, às vezes... O livro é muito importante, mas é só uma primeira porta, né? Verdade. Pisar no território, sentir o cheiro que tem, né? Comer a comida, sentir o gosto e falar com as pessoas traz uma dinâmica muito diferente. Então, quando a gente reduz a África a uma narrativa pequenininha, sabe assim, todo mundo cabe nessa pequena etiqueta que eu defini sobre a África, isso é muito limitador, né? E isso, na verdade, é uma postura colonial também. Sim. Né? Porque nós tivemos, né, desde que os portugueses, eles foram os primeiros europeus a pisarem naquele território e começarem a se apropriar daquilo que não era deles. Desde que os portugueses pisaram ali em Cabo Verde, depois eles foram descendo, Senegal, Gana, Costa do Marfim, e foram embora, foram descendo até a África do Sul. Eles começaram também uma campanha de dizer que a África era tudo selvagem, de que a África era tudo sem civilização, de que eles começaram essa narrativa única, que depois foi repetida pelos outros que chegaram, porque aí chegaram os holandeses, que a gente nunca fala, mas que foram terríveis traficantes de pessoas, chegaram os ingleses, chegaram os franceses, chegaram os italianos, chegaram os espanhóis, todos eles começaram a repetir essa narrativa de que a África era não civilizado, que eles eram selvagens, que eles não sabiam nem... Tem um escritor, né, que vai do século XV, que vai dizer que a África não tinha noção nem da riqueza que eles próprios tinham, que alguém precisava administrar. É como se eles fossem incapazes, sabe? Olha, eles têm essas minas de ouro aqui, mas eles não têm conhecimento do que eles têm. Então, a gente precisa do rei da Espanha, de Portugal, para administrar essas minas. Os gestores, né? Os gestores dessas minas, porque eles são limitados, eles não conseguem pensar o que pode ser feito. Essa narrativa, durante 300, 400, 500 anos, ainda está entranhada no nosso imaginário. Então, hoje, quando a gente olha, né, e eu tive um episódio desse, né, uma conhecida foi para a África do Sul, ela não falou comigo antes de ir, e quando ela voltou, ela falou para mim que estava muito frustrada, porque ela não encontrou os terreiros de Oiá e de Xangô na África do Sul. Mas daí eu olhei para ela e falei, mas, bonita, tu estava procurando um negócio onde não tem. Porque você criou uma ideia de que toda a África é orixá. E daí você pegou um voo para a África do Sul e tirou da sua cartola que você ia achar. Mas isso é uma projeção sua. A África não tem responsabilidade nenhuma sobre uma coisa que você inventou, acreditou e foi atrás sem nem consultar se era verdade ou não. Mas por quê? Porque limitou. Porque colocou dentro daquela pequena caixinha, assim, toda a África precisa ter terreiros de orixás, sabe? Não é que não tenha, tem. Só não era naquele território. Estava procurando um lugar errado. Então, assim, toda vez que a gente
limita o que é África, né, que a gente tenta definir, não, a África é isso aqui, a gente perde em qualidade, em conhecimento, em potencial de se relacionar com uma África que é viva, que existe e que é múltipla, sabe? Quando eu fui para Zanzibar, isso era um sonho muito antigo meu, né? Zanzibar fica do lado de lá, né, na África Oriental, é o Oceano Índico, é o outro lado, né? E Zanzibar é um território, é uma ilha belíssima, assim, arquipélagos, assim. Imagina o que as pessoas falam sobre Maldivas. Zanzibar é 10 vezes mais do que a Maldivas. E é dito, e é propagada. Entendeu? Não é, não é. E daí, quando eu cheguei em Zanzibar, a gente chegou num dia de um festival, que era o Festival Uhuru. Uhuru é uma palavra em Swahili, que é a principal língua falada em África, que significa liberdade. Sim. E aí a gente estava lá, no meio desse festival, no meio da rua e tudo mais, não sei o quê, e aquela multiplicidade de informações no meio da rua, e aí eu parei e pensei, caramba. E eram várias pessoas muçulmanas celebrando o Dia da Liberdade. Olha isso. E aí eu pensei, gente, mas a imagem que a gente tem sobre os muçulmanos é que eles, né, não são muito a favor da liberdade. Verdade, total. Não é? É o imaginário que a gente construiu. Mas Zanzibar é uma ilha predominantemente muçulmana, também tem cristãos, mas predominantemente muçulmana, e estavam todos na rua celebrando essa palavrinha pequena e gigantesca que é liberdade, Uhuru. Só aquela pequena experiência já desconstrói os meus próprios estereótipos sobre a África, sabe? Que eu acho que é essa uma das principais missões do trabalho que eu faço hoje. É desconstruir imaginários e estereótipos e construir com base, com relações de pessoas reais que estão vivendo o continente africano hoje, do que é a África e de como que a África quer se projetar, de como que a África quer se ver no mundo. Porque a gente precisa sair dessa caixinha da mística, a gente precisa sair da caixinha dessa narrativa, né, de guerra, fome, miséria, Sim. e entender o que, de fato, aquele continente tem. Quais são as possibilidades? Ah, mas não dá para a gente saber tudo. Não, não dá. É impossível. Vamos focar num território, então. Vamos focar aqui. É Zanzibar que a gente quer conhecer? Então, vamos conhecer o que tem em Zanzibar. Vamos descobrir que aqui em Zanzibar, por exemplo, dentro do Swahili, você tem uma série de palavras que são em português. Então, eu viro a esquina e consigo conversar mais ou menos em português com uma pessoa que fala em Swahili. Isso é uma coisa que eu não sabia, que você descobre no território. Você descobre, por exemplo, Acaba sendo um campo de pesquisa o tempo todo, né? O tempo todo. E o brasileiro, ele tem uma vantagem, Elisa. A gente tem uma vantagem que a gente não usa. Claro. E que eu gostaria de convidar todos aqui a usar. Nós somos muito bem recebidos no continente africano por uma coisa chamada futebol. Mais do que o samba, eu ouso dizer. Porque o samba ainda não é uma cultura que a África está prestando atenção. Eu acho que a gente pode até depois falar sobre isso. Vamos. Mas o futebol é exportado. Se você chega em qualquer lugar do continente africano e fala que você é brasileiro, vão te perguntar, mas e o Ronaldinho? E o Pelé? Lá em Zanzibar tinha um grafite gigantesco homenageando o Pelé. Nessa pequena cidade, entendeu? Lá do outro lado do Oceano Índico, estavam homenageando Pelé. Qualquer lugar que a gente abre a boca e fala, não, eu sou brasileiro, tem um sorriso, uma abertura, que, se você fosse qualquer outra nacionalidade, ia ser muito mais difícil. Então, o brasileiro, ele é muito bem visto. A pergunta é, o que a gente está fazendo com esse soft power que a gente carrega? Né? Ou se a gente está fazendo alguma coisa, porque, na verdade, eu acho que a gente não está fazendo nada, a gente está fazendo muito pouco do que poderia ser feito. Mas o futebol é uma porta de entrada maravilhosa no continente, que é uma paixão compartilhada entre o Brasil e o lado de lá. E os relatos são, de todos os países africanos, não, se a minha seleção não estiver na Copa, é o Brasil. Não importa com quem eles estão jogando. Que bacana. É o Brasil. A bola, ela conecta os continentes, né? Ela faz um serviço ali de conectar paixões, crenças e pessoas que, às vezes, a língua, a palavra, bloqueia, mas a bola conecta. A bola conecta. Agora vamos tomar o nosso chazinho e Carol vai continuar conversando conosco, porque ela vai falar sobre futebol, porque ela está mobilizando a África, porque ganhando camisas das seleções. Você vai falar com a gente? Pode entrar, ouvir, com a aguinha para
para a nossa querida Muito obrigada. Carol. Aí fala para gente essa conexão que você criou, porque eu te acompanho, gente. Diz o seu arroba para o pessoal já para te acompanhar. Porque Maravilha. ela brinca com as e faz comentário, tá, gente? Eu sou abusada mesmo, eu comento, eu falo, eu escrevo, eu brigo, entendeu? Briga. É Carolina Maíra no Instagram e também no YouTube. Na verdade, assim, futebol é uma paixão brasileira, né? Eu aprendi a gostar de futebol com meu pai, vendo jogos do Flamengo. Enfim, é uma paixão Você é flamenguista, em casa. né? Não sou mais. Correndo o risco de perder a audiência. Eu, na verdade, eu era flamenguista. Sei. E aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho que eu falei, gente, cansei disso daqui, assim, tá sofrido demais. E Foi aí? antes do título de 2009, inclusive. E aí eu virei Bangu, porque eu falei, eu vou procurar um time histórico, e sabe, assim, que eu fico mais confortável. Tem coerência. Que é o primeiro time a receber pessoas negras, de fato, de fato. entendeu? Enfim, então hoje eu digo que eu sou Bangu. Mas quando o Flamengo tá jogando, eu torço pelo Flamengo. Cuida de Verdade, Carolina, né, gente? Seja real. E aí, quando a gente estava na faculdade, eu e um grupo de amigos, nós criamos um time de futebol na faculdade, das pessoas que já eram apaixonadas pelo continente africano, chamado Abuja. Abuja. E a camisa é em homenagem ao jogo histórico que a Nigéria fez contra o Brasil e a Nigéria venceu. Não sei se você lembra disso. Foi em 1996, a Nigéria foi campeã olímpica, né? Com o Canu, que inclusive hoje é um grande amigo nosso. Foi o nome... Você fala Canu, é o nome de terror dos brasileiros ali de 1996, né? E nós criamos esse time de futebol. Eu não jogo, claramente. Eu ficava lá só gritando e xingando os meninos, que eram, enfim, os pernas de pau, entendeu? Todos os meus amigos queridos, maravilhosos, mais pernas de pau. E aí ficou Abuja, Abuja, Abuja. Isso antes de eu ter ido para a Nigéria, antes de eu conhecer o IEM, antes da Nigéria entrar oficialmente na minha vida, né? E aí depois eu começo a acompanhar um campeonato que não era muito conhecido no Brasil, que era a Copa das Nações Africanas, que acontece de 2 em 2 anos. Né? Começo a acompanhar, para o desespero, né, dos nigerianos, que eu ainda não tinha nenhuma relação com a Nigéria, a primeira seleção que eu vou torcer é Gana, né? Então, assim, eu tenho ainda, verdade seja dita, uma paixão pela Black Star, que é como a gente chama carinhosamente a seleção de Gana. Toda vez que eles entravam em campo, sofri horrores com a Samoa Joe perdendo pênalti contra o Uruguai em 2010 na Copa do Mundo. Enfim, foi o país que eu me apaixonei no futebol primeiro, né? E depois eu fui conhecendo mais do futebol da Nigéria, do Marrocos, etc. A Copa das Nações Africanas, ela ganhou uma nova visibilidade no Brasil quando, há 3 edições, em 2022, a Band fez uma transmissão da Copa em TV aberta. Sim. Né? Foi a primeira vez que a Copa passou numa TV aberta, ainda com muitos problemas, porque você sabe, né? Para falar de África, a gente tem que estudar, gente. Não é porque a gente é preto, não é porque a gente é apresentador, não é porque a gente é jornalista. Tem que estudar. E aí os camaradas dessa primeira edição não estudaram. Então, eles falavam umas atrocidades que eu ficava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Gente, contratem a professora Carolina Maíra. Sabe, mas eram umas coisas assim de racismo recreativo, assim, sabe? De rir do nome do cara. Sim, cara, quando você vai... falar de um jogo lá da Bósnia-Herzegovina, você fala Petkovic e ninguém ri, entendeu? Um nome difícil pra caraca. Sim. Por que você vai rir de um cara que se chama Abdullah? Sabe? Então, assim, racismo recreativo e mais um monte de problemas. Ao longo do tempo, a Band foi melhorando. Inclusive, contratou um amigo meu querido, maravilhoso, que eu indico a roupa dele, que é Luiz Fernando Filho. Vai fazer a cobertura da Copa agora. Nossa, né? Um menino que vem da quebrada. Enfim, um rapaz demais, negro, né? Que estuda a África, que conhece a África, sabe? E, então, foi mudando essa perspectiva. Eu acho que até mesmo o público que gosta de futebol foi se interessando e conhecendo mais sobre o futebol em África, né? Eu estava fazendo uma pesquisa recente, porque o primeiro jogo do Brasil vai ser contra quem? Marrocos. Né? Continente africano. E aí eu estava fazendo uma pesquisa recente para ver se o Brasil conhecia alguma coisa do Marrocos. E, assim, já tem uma noção, sabe? Assim, bem melhor do que se tinha, talvez, há 6, 7, 8 anos, sobre o que é o Marrocos, mais ou menos onde fica, né? Que Marrocos fala francês. É importante, né? Tem que... é o básico, né? Assim, é meio que o básico. Nessa Copa do Mundo agora, a gente está
com uma grande novidade, que é a primeira vez que nós vamos ter 10 seleções africanas disputando o campeonato, né? Porque, na verdade, o campeonato teve um crescimento do número de participações de seleções, saiu de 32 e foi para 48, e isso abriu mais vagas para a África, o que é no mínimo justo, né? Porque você imagina, um continente com 54 países, antes só tinha 5 seleções participando, enquanto na Europa a gente tinha 10 seleções. Então, agora está mais equitativo. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo a Copa num momento, num lugar, num território muito delicado. Muitíssimo. Então, a gente tem acompanhado aí, no início dessa semana, uma série de problemas, como, por exemplo, a seleção do Senegal sendo revistada no pátio do aeroporto, uma humilhação, né? Um árbitro da Somália, o Omar Khan, que foi impedido de entrar no país, e agora, pior, a FIFA simplesmente disse que ele não vai mais apitar a Copa, né? Assim, demitiu ele praticamente, em vez de comprar a briga, em vez de falar, não, a gente vai colocar ele para apitar no Canadá, vai colocar ele para apitar no México, não, simplesmente falar, a gente não vai se meter nessa história aí. Enfim, a gente está vivendo uma Copa que deveria ser uma celebração da democracia, que deveria ser a celebração da unidade, porque o esporte é isso, né? Da união de povos e tudo mais, está se tornando, ainda sem ter começado, já uma Copa com muitos problemas, né, com muitas questões, e colocando de cara para a gente que, assim, política e futebol estão misturados o tempo todo. Não dá para a gente separar. Não dá para a gente achar que, não, futebol não tem nada a ver com política. Não deveria. Não deveria, né? Mas... Não, sempre foi, sabe? Porque a nossa vida, ela é política. Ela pode não ser política partidária, né? Você não precisa defender um partido e estar engajado num partido. Mas a nossa vida, ela depende de uma decisão. Quando eu falo, por exemplo, para você que eu sou a favor da reparação para pessoas afrodescendentes por conta do crime da escravidão. Isso é uma posição política. O que vai ser essa reparação, a gente vai conversar, mas é uma posição política. Do mesmo tempo que quando você diz, olha, esses jogadores não vão ter visto para entrar no meu país. Isso também é uma posição política, né? Que não deveria, que deveria, na verdade, se você não quer receber essas nações no seu país, abre mão. Né? Diz assim, então meu país não vai receber a Copa, que outro receba, porque o mínimo que você espera de um campeonato, que é o campeonato mais assistido no mundo, né? Um campeonato internacional, é que essas pessoas que estão envolvidas sejam recebidas. Mas não é o que a gente está vendo. A boa notícia é que a gente tem estreias nessa Copa, Elisa. A estreia de Cabo Verde, que é uma ilhazinha, na verdade, um arquipélago, né, de 10 ilhas, que fica ali na África Ocidental, que tem uma história que é marcada, inclusive, pela história da escravidão. Cabo Verde não tinha população antes dos portugueses chegaram. Na verdade, Cabo Verde é o primeiro laboratório de escravos que os portugueses estabelecem. Eram ilhas vazias, tanto que algumas delas são vulcânicas, não tem vida, não tem gente habitando. Mas eram ilhas vazias que os portugueses iam lá na costa da África, compravam seres humanos e colocavam nessas ilhas, faziam os experimentos e depois mandavam eles em barcos para diferentes lugares. É em Cabo Verde que fica o primeiro pelourinho do mundo, o local de açoite de pessoas, né? O pelourinho mais antigo fica em Cabo Verde. Mas é um país que conseguiu construir uma identidade nacional baseado nessa cultura crioula, que é como a gente chama, né? Essa cultura de misturar o africano com o europeu e construir uma identidade nacional que é quase que um meio termo, né? Um país com uma criatividade incrível. E falante de língua portuguesa, que o Brasil também ainda precisa conhecer mais e melhor, e que vai estar na Copa, e a gente vai conseguir aí assistir pela primeira vez, né, os Jogos de Cabo Verde na Copa do Mundo. Apesar dos muitos problemas, né, que o governo americano está criando durante essa Copa, eu ainda tenho algum tipo de esperança que a gente vai ver a África brilhar, apesar de tudo e de todos. Não, pois é. Nós somos resistência, né, Carol? Somos resistência e com todos esses constrangimentos, né, esses impedimentos que vêm acontecendo, né, com o governo dos Estados Unidos, temos que mantermos firmes e acreditando e fazer com que... Porque a população está bem animada aqui no Brasil. E eu estou bem feliz. E, com certeza, já está com quantas camisas? Você?
Olha, desse ano, eu estou com 6 camisas de seleções africanas. Então, faltam? Faltam 4. Faltam 4. É. Então, vamos fazer... Faltam só, na verdade, os países do norte da África. Tunísia, Argélia, Marrocos. E tem uma que está faltando aqui na minha conta. Não chegou da África do Sul ainda, mas vai chegar. Já está a caminho. Então, pronto. Então, é isso aí. A coleção de camisa da Carolina já está quase completa. Então, por favor, gente, vamos fazer uma campanha. Vamos, gente. Vamos fazer uma campanha, entendeu? Que vai ser maravilhoso. Aí, Carol, está sendo de grande valia, maravilhoso. Na realidade, a sua aula, porque você está dando uma aula para a gente, e nós merecemos este presente, porque isso é um presente, né, gente? Fala um pouquinho para a gente sobre a empresa sua e do seu marido, a The Pride. The African Pride. The African Pride. Fala um pouquinho para a gente sobre a The African. A The African Pride, ela nasceu... Tudo com a gente nasce de sonhos, né? Então, ela nasceu de um sonho que era... Como que a gente vai ter orgulho daquilo que a gente não conhece? Sim. Né? Como que eu vou me aproximar e sentir orgulho de um território, de um povo, de uma civilização, se eu não sei nada sobre ele? Né? Eu já era historiadora, já tinha minha especialidade em História da África, o IEM já com conhecimento dele de empreendedorismo, né? E a gente faz esse encontro entre a história e empreender. Né? Sim. E eu fui aprender, inclusive, o que era empreender, porque eu estava ali no mundo acadêmico e na sala de aula. Né? Eu fui entrar num outro território para a gente começar a falar, ok, se eu quero sentir orgulho desse continente, eu preciso me aproximar desse continente. Por onde que eu me aproximo? E aí a gente começou a criação de audiovisuais, de narrativas, de visita de comitivas, de traz rei para cá e leva a gente para lá. E, enfim, a gente começou dessa maneira quase que intuitiva para hoje estar um pouco mais organizado, atuante ali em 15 países, onde a gente estabelece relações tanto com empresas públicas quanto com governos, trabalho muito próximo de embaixadas do continente africano, né? E também muito próximo do próprio Itamaraty, né? Que está no continente africano, das nossas missões brasileiras que estão do lado de lá, construindo essas pontes. Se é um produto cultural, se é um produto físico, se é um serviço, se é um documentário, se é uma aula, enfim, a gente vai construindo caminhos de conexão para que os brasileiros tenham mais acesso a informações de pessoas de qualidade e também para que a África conheça mais do Brasil, porque o desconhecimento é nas duas vias. De ambas as partes. Passou do futebol, não sabe-se muito sobre o Brasil. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi de uma escritora de Moçambique chamada Paulina Chiziane, que a Paulina olhou para mim e falou assim, Carolina, em Moçambique, eu tenho muito medo do Brasil em Moçambique. Eu perguntei para ela, mas por quê, Paulina? Porque tudo que chega da gente são as novelas, onde todo mundo é branco, as propagandas, onde todo mundo é branco. Então, assim, em Moçambique, a gente acha que o Brasil é um país branco. Foi só depois que eu pisei no Brasil que eu entendi que aquilo ali era só uma reprodução da sua própria sociedade racista, né? Então, o Brasil é perigoso também porque muitas vezes a gente exporta o nosso racismo interno, o nosso racismo nacional. Então, a gente precisa muito fazer esse exercício de revisão da nossa própria identidade, de letramento racial, antes de conversar com a África. Né? Antes de sentar na mesa para conversar com a África e pensar que imagem do Brasil a gente está levando para a África. Porque isso que a Paulina falou é muito sério. Muito né? sério. A gente reproduz um Brasil branco nas telas e a África está achando que a gente é aquilo ali. Quando eu chego e falo, gente, mas olha só, o Brasil é o segundo maior país em população negra do mundo. A gente só perde para a Nigéria. No mundo. E aí eles olham assim, mas peraí. Por quê? Mas não é o que eu vejo. Mas os seus artistas, mais a sua TV, mais isso e mais aquilo. Eu falei, então, existe uma coisa chamada racismo estrutural. Vamos sentar aqui para a gente conversar, para você entender como é que isso funciona. Então, existe um desconhecimento de África sobre o Brasil também, que a gente vai quebrando. O trabalho da The African Pride é isso, é atuar nos dois lados desse rio chamado Atlântico, né? É pensar como a África pode entender melhor o Brasil e como o Brasil pode entender melhor a África e tentar equalizar essas linguagens que, às vezes, são muito dissonantes, né? Entendi. Aí neste momento, aí vocês
essa mulher, junto com seu parceiro, fazem essa conexão. E hoje, quando nós falamos em África, em estudo, eventos, não tem como não pensar mais em vocês. Na verdade, a gente construiu ali uma carreirinha, não tem né? como não pensar em São vocês. 9 anos atuando num trabalho de formiguinha. Né? Assim, é um tempo que precisa ser considerado e a gente tem parceiros muito excelentes, pessoas que, Sim. enfim, ecoam o nome da nossa empresa, né? Pessoas que acompanham e acreditam no nosso trabalho e a gente tem um posicionamento de muita responsabilidade com aquilo que a gente faz também, né? Então, isso vai gerando uma legitimidade e uma autoridade que vai, enfim, acompanhando a nossa trajetória. E a gente é muito feliz em realizar aquilo que a gente está fazendo. Muito legal. E isso é visível, porque a gente consegue ver o brilhinho no seu olhar e do IEM também. Muito lindo. E agora tem um novo projeto, né? Que é o do navio. Fala pra gente rapidinho, que já me chama. Elisa, o horário, gente. Pode deixar. Gente, só lembrando que a live, ela não vai ser gravada, tá bom? Então, assim, é o ao vivo e segura mais um pouquinho. Vai clicando, notificação, sininho, porque o negócio tá fervendo, né, Carol? Tá fervendo. Se deixar, a gente não para de falar, né, Elisa? Senhora, a Carol vai ter que vir de novo, gente. Vamos ver a agenda de Carol antes do final do ano, porque ela é desse jeito. Vamos falar pra gente do navio, desse intercâmbio maravilhoso. Nosso navio, que, na verdade, nosso navio é capitaneado, né, pelo primeiro Prêmio Nobel de Literatura da Nigéria e o primeiro homem negro a receber esse título de Prêmio Nobel. Né? Um senhor que vai completar 92 anos de idade no próximo mês de julho e que é incansável nessa luta para que a diáspora conheça o continente africano. Perfeito. Ele muito amigo, muito parceiro de diversos intelectuais brasileiros. Eu vou lembrar aqui o nome do Abdias, que sempre foi um grande parceiro do Olho Shoinka, né? E ele chegou para nós, então, com essa... Vendo o nosso trabalho, meu e do IEM, chegou para nós com essa missão de falar, olha, precisamos fazer o primeiro navio-escola transatlântico que vai atravessar, saindo da pequena África no Brasil, em direção à África Ocidental. E esse navio vai fazer 6 paradas estratégicas, naqueles locais onde, na rota da escravidão, as pessoas foram retiradas, né? Foram os portões de saída dessas pessoas. Esses portões têm um nome muito forte, Elisa. Eles são chamados de portões do não retorno. Porque nunca se esperou que um descendente daquelas pessoas que foram humilhadas e violentadas e colocadas nesses navios negreiros voltassem a esse lugar. Então, eles são chamados de portões de não retorno. Mas o nosso navio vai refazer essa trajetória, refazer essa rota e agora tornando esses portões de não retorno novas entradas do continente africano. Então, a gente para em Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim, Gana, Benin, Nigéria e volta para o Rio de Janeiro. Se tudo der certo, a gente ainda chega no carnaval e faz aquela festa maravilhosa, entendeu? São 23 dias de viagem, a viagem vai ser em 2027, a gente está ajustando a data e vai avisar no nosso site. O nome do projeto é em inglês, porque é um projeto internacional, então Heritage Voyage of Return, mas na minha página e na página da The African Pride, vocês também vão ter acesso a essas informações, e o objetivo é esse, que seja um navio imersivo. Então, dentro desse navio, a gente tem exposição, tem aula, tem teatro, tem musical, tem show, tem gastronomia do continente africano. E quando a gente chega lá, a gente é recebido por esses governos, a gente é recebido por essas pessoas, a gente visita esses locais e se conecta com o que a África está querendo hoje também. Ele é um navio que faz esse caminho sankofa. Olha para as rotas passadas da escravidão, mas reescreve uma história que conecta a diáspora negra com o continente africano para um futuro promissor. É isso, né, minha diretora? Temos que aplaudir essa mulher, essas pessoas que estão tendo essa coragem, porque é necessário. É necessário. E eu já vou fazer o bate-bola, diretora. Tá tudo certinho. Camarim da Nega Chique. Tá vendo, Carol? É assim, maravilhosa. Gente, isso. A minha diretora, ela é demais. Papo firme, né? Papo firme. Rosânia Carvalho, beijo. Te amo, tá? Mas eu estou muito feliz. Eu já falei que a minha vaguinha já está, ó, já
Anotadinha, quer dizer, a nossa, né? Acho que a gente tem que gravar o podcast Nega Chique dentro do Não, navio então já com as pode. pessoas que estão Não, lá. já posso, Só acho, já, tô já, só jogando não, aqui pro universo. Pois é, universo, apoios, patrocínios, vamos nessa, porque é importante demais nós conhecermos a nossa história, nós, sabe, acreditar, sabe, que respeitando a nossa ancestralidade sempre, Carol, mas essa vontade, esse olhar, sabe, nos fortalece, sabe, nos fortalece. Eu, como uma produtora de carnaval, né, você sabe muito bem, uma gestora cultural, desbravando, porque quando eu chego nos lugares, a executiva não é vista, né? Você sabe muito bem, né? Tem que tirar o coque, tem que tirar a peruca o tempo todo, mas eu acredito, sabe? Você é uma grande inspiração para mim. Eu quero que os meus, sabe, conheçam, e tenho várias Carolinas, sabe? Porque é bom demais. Vamos para o camarim? Vamos para o Nega camarim. Chique. É um bate-bola rapidinho, e o que vier na cabeça já responde. Ok. Tá bom? Uma mulher, Conceição Evaristo, um país, Nigéria. um valor, Amor. um livro. Vou falar o que estou lendo, né? Um defeito de cor. Uma lembrança. O cheiro de cipestre que tinha na casa que eu cresci em Nova Friburgo. O que é cipestre? Cipreste é uma árvore, tipo um mato, faz tipo uma moita. Sim. E tem um cheirinho que não é eucalipto, mas tem aquele cheirinho de mato, de acolhimento. Sim. Sabe? Sim. Esse cheirinho de acolhimento, de autocuidado. É isso aí, gente. Quando a gente não sabe, a gente pergunta. Não tem que ter vergonha, não é verdade? É verdade. Eu, hein? Vamos lá. Uma inspiração. A minha avó. A trajetória dela. Uma palavra para a África. Wake up. Uma palavra para o Brasil. Tá na hora. Tá na hora. Tá na Na hora. hora. Estamos perdendo o time. Isso aí. Entendeu? Um legado. Um legado. A nossa cultura. Um sonho. Que todas as crianças pretinhas e crespinhas do Brasil possam experimentar a África pelo menos uma vez na vida. É isso. Agora eu vou fazer uma frase e você vai completar. Tá bom? Uhum. Não existe Brasil sem África, por quê? Porque a África construiu o Brasil com as próprias mãos. E assim a gente finaliza o Nega Chique Podcast, gente. Lindamente, coração bem quentinho, feliz, muito grata por estar com essa mulher, essa professora fabulosa, com conhecimento ímpar, imparável, porque ela não para, e é desse jeito. Então, que muitas Carolinas surjam. Eu tenho certeza que estão surgindo, só tenho que agradecer. Muito obrigada, amiga, por você. Tá? Eu estou feliz Obrigada, demais, rainha. feliz demais. Aí ela vai voltar, óbvio, para falar mais. Minha diretora está aqui falando comigo, sabe, gente? Ela vai voltar mais vezes, óbvio, Pode quando convidar, a que eu venho. agenda dela permitir, com toda certeza, porque temos muito a falar. E os novos projetos de Carol, o navio, a empresa, porque nós precisamos desse conhecimento, está conosco. Agradeço muito ao Mate Leão, que está conosco, apoiando e patrocinando o Nega Chique Podcast, e o Leite de Rosas, o mais novo parceiro, o mais novo patrocínio, que está conosco aqui, ó, com toda a mulherada. Axé, Não posso esquecer. prosperidade. Fique à vontade, dê seu recadinho final, sabe? E você mora no nosso coração, tá bom? Obrigada. E, ó, Nega Chique Podcast do navio, hein? Patrocinadores. Por favor, patrocinadores, já se apresentem, entendeu? Porque isso vai ser bombástico. Quero só agradecer, Elisa, pelo seu carinho, Rosane, pela sua recepção, toda a equipe aqui que me recebeu, tão gostoso, tão carinhoso. Agradecer aos nossos ouvintes, as pessoas que acompanharam a gente, que ficaram aqui, né, até agora com a gente nesse bate-bola. E dizer que é isso, gente. O Brasil precisa se entender como orgulho da África. E para se entender, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa mergulhar.
Então, vamos embora mergulhar em África. Com todo carinho, é isso mesmo. As palavras de Carol que fiquem na nossa mente e o Brasil ouça tudo isso. Porque é uma pena. A live não vai ficar gravada, mas vai estar no YouTube, completinho, com vários cortes. Carol, um carinho do nosso patrocinador para você. Que delícia. Tá bom? Carinho nosso. Pode ficar à vontade. Um beijo, meus amores, no coração de todos. Que esse bate-papo, com certeza, vai ter outros. Mas eu só tenho que agradecer. Até porque Nega Chique Podcast não é cultura apenas, é legado. Beijo no coração.